Esse é o nosso episódio número 6 do podcast Propósito, podcast que nasceu para eu chamar meus mentores, meus mentorados, meus parceiros de negócio e pessoas que de alguma maneira possam gerar um conteúdo para inspirar você que está aí do outro lado assistindo a gente no YouTube ou escutando no Spotify. Já aproveita e clica na setinha para seguir e compartilhar com mais pessoas. Hoje o nosso convidado especial, Clóvis Júnior, diretamente de Itapema, o metro quadrado que mais valoriza no Brasil. Você já aproveita para seguir no Instagram, @oclovisjunior, que fala sobre negócios imobiliários. Ele é expert na região de Itapema, Porto Belo, atende também Balneário, onde tiver talvez bons negócios. Então, Clóvis, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar estar aqui comigo. Eduardo, obrigado pela oportunidade, por esse convite, né? Eu até vim de Itapema agora no carro e eu vim refletindo, né? Que eu sempre quis fazer um podcast, participar de um podcast, mas não sei, por forças maiores, enfim, ou porque não estava preparado, não era o momento certo, não realizei. Sim. E tu me fez esse convite, fiquei bem surpreso, inclusive. Sou muito grato à sua vida, grato a tudo que tu tem me ensinado, né? E grato estar aqui hoje para a gente poder compartilhar com as pessoas bons negócios, boas mentalidades, bons pensamentos, ideias, tudo que a gente vem construindo junto aí. Vai ser uma honra poder compartilhar com as pessoas. Legal. Eu convido quem merece. Então, você está aqui porque merece. Tu faz acontecer. Obrigado. Clóvis, olha só. Vamos começar falando o seguinte. Tem um conceito na administração que a gente fala que é pivotar, mas é um termo técnico da administração. Se a gente for falar na nossa linguagem mais comum, seria a gente fazer uma transição de carreira ou ajustar as nossas rotas. Cara, como que foi tu sair da tua cidade, uma cidade que é um pouco mais no interior de Santa Catarina, falar, cara, vou para Itapema, que é o maior mercado que tem, região de Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, uma região super aquecida, né? Normalmente está em primeiro, segundo, terceiro lugar nos rankings de valorização que tem no país. Não é um oceano azul, porque não está começando agora, é um oceano vermelho, porque já está lotado de gente fazendo isso. Então, você teve o que a maioria não tem, coragem para pivotar a sua carreira e fazer uma transição de carreira. Então, sair de um ambiente, talvez uma zona um pouquinho mais de conforto na tua região, ajustar tudo isso numa grande cidade, uma cidade que cresce muito, né, visada no mundo inteiro. Neymar Júnior tá lá, então, né, como que tu teve a coragem e como que foi esse processo de mudança na tua vida para, né, decidir ser corretor num mercado que não é simples, né, um mercado que já está consolidado? Então, eu sempre tive um sonho, eu acredito que é algo divino, em trabalhar no mercado imobiliário em Itapema ou Balneário Camboriú. Desde 2013 eu tinha essa vontade e não sei por que forças, até sei, Deus estava me preparando para esse momento, para eu ter essa idade, essa maturidade neste momento para Itapema. Estou lá há 6 meses, mas antes de atuar no mercado de Itapema, talvez Deus me preparou durante 1 ano na minha cidade, onde eu conheci as pessoas e realizei bons negócios de uma forma, vamos dizer assim, mais fácil. Em Itapema não foi nada fácil, foi muito mais difícil e está sendo muito mais difícil porque é tudo novo, literalmente, principalmente as pessoas, o cliente comprador e o cliente vendedor. Então é se desafiar a cada dia, fazer aquilo que você fala, né? Ser intencional, desde o barbeiro que você vai, o mercado que você vai, Perfeito. Estar com a roupa ideal para atender a todos a todo momento. Por exemplo, o meu carro sempre tem 2, 3 camisas dentro do carro, porque se alguma delas sujar ou eu tiver com uma roupa que não está no mesmo nível que aquele cliente que eu vou atender, eu vou ali, troco a roupa e me adapto àquele cliente. Então eu falo que eu busco ser um camaleão, né? Me adaptar aos ambientes e às pessoas e aos clientes. Porque se tu chega com um nível muito acima, uma roupa social muito formal, você pode assustar determinado cliente. Então até nesse ponto tem que ser intencional. E tu faz isso com maestria, né? Porque eu vejo que tu te adapta sem perder a tua essência.
O que não é qualquer um que sabe fazer isso. E também, outra coisa que tu falou, tu falou da imagem, né? Esse é o nosso episódio número 6 do podcast. E no nosso episódio 7, a Laís, que é uma especialista em magnetismo e branding, ela também fala sobre o que chega antes, que é a nossa energia. Nossa energia chega antes. E agora o complemento com o que tu falou, que a nossa imagem também chega antes. Então duas coisas chegam antes. A nossa energia, tu estás em alta vibração, estás ali focado em fazer um bom negócio para o teu cliente, tanto o comprador quanto o vendedor, e aí os outros processos, né, a imobiliária, a construtora, né, todos os stakeholders, né, todos os envolvidos. Mas também a tua imagem, que também é importante, né? A tua imagem hoje, ela tá alinhada com o que tu imagina passar para os teus clientes? Eu acredito que sim, mas antes da imagem tem alguns pontos, né? O primeiro deles, voltando lá, eu fui para Itapema, eu me preparei mentalmente, né? Acreditando muito em Deus, tendo muita fé, colocando essas atitudes em prática, né? Não somente sonhando, vou me arrumar bem e vai dar certo. Vou chegar com o carro bem e vai dar certo. Já imaginou se fosse só Não. isso? É um contexto gigante. O carro precisa estar limpo, você precisa estar com uma energia boa, você precisa acordar. A Laís até falou sobre energia ali, né? Você precisa vibrar essa energia, você precisa passar essa confiança, essa segurança para o seu cliente. Então é todo um contexto, né? Estar alinhado espiritualmente, a sua vestimenta, é um contexto gigante que a cada dia a gente tem que aprender, e eu busco isso muito em podcast, YouTube, então sempre venho buscando, todo dia eu ouço um podcast novo para eu aprender algo mais e colocar em prática no dia a dia e obter um resultado melhor para os meus clientes, né? A gente ainda vai aprofundar mais nisso, mas antes eu Perfeito. quero saber qual foi o medo número 1 nessa transição. O medo era não dar certo, mas para eu saber se não ia dar certo eu precisava fazer acontecer, né? Então, ainda que tivesse esse medo, ele nunca foi o principal, nunca foi o majoritário. Eu acho que o medo ele é importante para evitar de cometer erros maiores, mas ele não pode te paralisar. Exato. Então o medo nunca me paralisou. Novos desafios sempre me moveu. Então eu sempre busquei fazer algo novo, porque o comodismo, o mediano nunca me satisfez. Então eu sempre busquei algo mais. E independente do que as pessoas falam, do que até meus pais falavam, que os amigos falavam que não ia dar certo, que isso aí só dá certo pro fulano, pro Bertano, porque ele isso ou aquilo, porque ele nasceu em berço de ouro, porque ele tem o dom. E eu sei sim qual que é o dom que Deus me deu, e eu precisei colocar ele em prática para eu ter sucesso na minha carreira. Tu teve muito sucesso no mundo corporativo antes de tu ir pro mercado imobiliário, né? Tu sempre Sim. foi destaque. E aí teve a coragem de fazer essa transição. Vamos lá. Para quem está nos escutando aqui hoje e está pensando, meu Deus, será que eu faço ou não faço a minha transição de carreira, principalmente no mercado que tu está falando agora, de corretor de imóveis? O que tu diz para encorajar ou desencorajar essas pessoas? Na verdade, quando me dizem que não vai dar certo, para mim é uma motivação, é uma energia, eu reverto ela, eu ressignifico ela e faço acontecer. Mas é claro que eu não vivo disso, né? Não vai ficar me desafiando que eu vou lá realizar alguma coisa e vai dar certo. Não é sobre isso. Não é sobre proposta, e sim sobre propósito. Vai muito de encontro com um propósito que já fui 2 vezes, inclusive, nesse teu evento, e é magnífico e recomendo muito para as pessoas que estão ouvindo já se prepararem para o próximo. Mas quando eu entendi que não era sobre dinheiro e nem sobre proposta, porque no meio corporativo você recebe muitas propostas. Promoção de cargo, promoções, daqui tanto tempo você vai ser promovido, se você bater a meta tal, você vai receber tal coisa. Então, eu fui acostumado nisso. Desde os 13 anos até os 27 anos eu trabalhei no meio corporativo. E eles bitolavam o crescimento do profissional que tem um dom que ele ainda talvez não descobriu. Mas alguns gestores falavam, cara, você é bom em comercial, você está no lugar errado. Mas eu mesmo não acreditava, porque eu tinha uma crença limitante familiar que, tipo, quem